Olá, tudo bem? Olha, gente, aqui de novo, como eu disse, para responder perguntas. Então serão vídeos curtos, breves, para responder perguntas, ok? Se você não me conhece, eu sou o Jordan Lessa. E se você não viu os outros vídeos para saber do que a gente está falando, é só você dar uma olhada, uma olhada aí nos outros vídeos do canal, na playlist, que você vai ver várias questões que andaram me perguntando e de repente uma delas pode ser também a sua dúvida, tá bom? Vamos lá, eu tenho aqui uma relação, eu vou fazer uma por vídeo, tá? Pra gente não misturar os assuntos. E aí nos comentários, se ficou dúvida ainda, escreve aí pra mim. E aí, como não posso deixar de falar, né? Dá um like, me ajuda, compartilha. Vamos fazer esse canal crescer para que a gente alcance mais pessoas e tire mais dúvidas. Vamos lá. Uma pergunta, eu não vou dizer o nome das pessoas que perguntaram, não, porque é muita coisa. Eu teria que pedir autorização a uma por uma para poder dizer o nome das pessoas. Como isso não é viável, né, eu não tenho tempo para isso. Com certeza quem perguntou e tiver assistido o vídeo vai lembrar que me fez essa pergunta. Mas vamos lá. Recentemente você publicou uma foto de criança nas redes sociais. Quando você vê essa foto, quais são as lembranças que voltam à tona? Essa pergunta foi feita próximo do Dia das Crianças, né? Que a gente coloca fotinha lá de quando era criança, aquela coisa toda. Ficou no meu perfil um tempo. Deve ter sido mais ou menos nessa época. Bom, como é que eu me sinto? Quais lembranças vêm à tona? Para ser bem sincero, eu não tenho muitas lembranças boas da minha infância, né? Eu, como outras crianças trans, é importante dizer que crianças trans existem. Nós não somos uma coisa midiática, a gente não é um personagem de desenho animado, a gente não é uma invenção da cabeça de alguém, ou de algum partido político, ou de alguma outra coisa. Nós não saímos, não chegamos aqui no planeta num disco voador, nada disso, tá? Crianças trans existem sim. Para minha época, eu nasci em 1967, ou seja, faz tempo. Né? Eu só fui ouvir a palavra transexualidade, eu já tinha 46 anos de idade. Então a minha infância ela foi muito complicada. Por quê? Porque eu aparentava ser um menino e fisicamente eu era uma menina. E eu não me entendia dessa forma. Pra você ter uma ideia, até os 9 anos de idade, eu achava que eu era um menino igualzinho aos meus amiguinhos. Por quê? Porque criança é só criança. Criança não tem a malícia de olhar um outro corpo e ver alguma coisa diferente naquele corpo. Né? E quando eu era criança, na minha época, por exemplo, andar de short sem camisa era normal. A gente não tem nada, né? A gente era liso, você não tem seio, você não tem pelo, você não tem a curiosidade de saber o que tem dentro do short de um e de outro. Então criança é só criança. Eu me via um menino igualzinho aos outros meninos. Isso até os 9 anos de idade, que foi quando eu começo a ter mudanças corporais, né, entrando na pré-adolescência, aquela coisa toda. E aí essas mudanças começam a me assustar. Então nessa fase da infância em que eu me vi um menino igual aos outros meninos, era muito complicado. Por exemplo, época de colégio, eu não tinha amiguinho, nem amiguinha. Você consegue imaginar o que é uma pessoa crescer, chegar numa idade adulta e não ter colegas de colégio? Que a maioria das pessoas tem, né? Pô, o cara fez o ensino fundamental junto, passou para o ensino médio junto, no dia da formatura era aquela turminha junta. Pois é, uma pessoa trans dificilmente tem isso. É uma raridade quem tem. Né? Porque a gente, na época de colégio, eu não tinha amiguinho porque eu era menina, e não tinha amiguinha porque eu parecia menino. Então eu estava sempre sozinho. A minha maior tortura na escola é quando era trabalho em grupo. Porque eu não era inserido em grupo nenhum. Por muitas vezes quem fazia um trabalho de grupo comigo era a professora. Pra você ter uma ideia, que é pra eu não ficar sobrando. Sabe, aquela turminha da hora do lanche, de ir pro pátio no recreio bater papo, todo mundo lá e eu aqui. Aula de educação física, vamos formar um time de vôlei. Na minha época era muito na moda handball. Eu não era lembrado, eu não era chamado nunca. Então eu não tenho boas lembranças da minha infância. Isso era muito complicado.
A minha relação familiar também não era boa, né? Para ir por uma série de questões que ao longo dos vídeos vocês vão sabendo, mas uma questão familiar muito séria, um segredo de família muito grande que eu só vim descobrir em 2016, já com 50 anos, né? E muito complicado tudo isso. Mas tem uma parte boa da minha infância e que algumas fotos me lembram, né? Principalmente porque eu tinha um cabelão assim jogado, o meu cabelo era curto, mas era cheio. E a fase mais gostosa da minha infância foi a fase em que eu vivi em Minas Gerais, na casa da minha avó paterna, na casa da vovó Candinha, na casa da tia Zina, numa cidade chamada Passos. E lá eu estudei e eu recebi um carinho, sabe, um cuidado que eu não conhecia. Então a melhor fase da minha infância foi a época em que eu vivi lá em Minas Gerais, que ainda era uma época que o leite era colocado na porta das residências, nos garrafões, assim, vinha da fazenda direto, era colocado nos garrafões na porta das casas. Eu me lembro que quando chovia, a casa da minha tia era uma casa de 2 andares, embaixo era um porão, em cima a varanda, que lá se chama alpendre, a casa, uma sala imensa de tábua corrida, e quando passava cera, tinha uma coisa chamada esfregão, que não era enceradeira, era uma coisa de pesada, assim, de ferro, que embaixo era uma flanela, e a gente passava aquilo na tábua corrida para ela ficar brilhando. E eu lembro que eu e meus primos, um empurrava, o outro sentava em cima, e a gente ficava brincando com aquilo dentro de casa. Eu me lembro que chovia, e a rua era uma rua assim de ladeira, né? Minas é muito assim, né, de relevo. E a gente deitava na sarjeta. Sarjeta é aquela parte que fica entre o paralelepípedo e o asfalto. E a gente deitava ali e a água da enxurrada da chuva passava por cima da gente assim. E minha tia ficava doida, né? Ela lá de cima da janela, ela gritava pra gente sair dali, que a gente ia ficar doente. E eu ficava assim, eu deitava assim, e meu primo deitava embaixo, a minha prima deitava mais embaixo e a água ia passando assim por cima da gente. Era uma delícia aquela fase. Então se eu tenho lembranças boas da infância, tenho. Da época que eu vivi em Minas Gerais. Tá bom? Era isso. E a gente vai contando mais sobre isso aí ao longo do tempo. Obrigado, até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu comentário, de dar um like, para que mais pessoas também conheçam um pouquinho dessa história. Valeu, gente, até o próximo.